Meus queridos irmãos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite de salvação para todos, no nome de Jesus. Aqui quem nos fala é o pastor Cunha. Nessa noite o Senhor tem uma palavra para o teu coração, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pelo seu acompanhamento, por você estar aqui junto conosco, em nome de Jesus. Jesus, Ele é fiel na sua vida, o nosso Deus também, o Espírito Santo também. Louvado seja o nome do Senhor e saber, aleluia, que aqueles que confiam no Senhor verdadeiramente, é isso aí, queridos irmãos. E como a palavra do Senhor fala, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Do jeito que o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Senhor Jesus também, Ele é fiel conosco. E muitas vezes o homem, ele não é fiel naquilo que o Senhor automaticamente, né, que requer de nós. E nós podemos analisar, nós podemos se policiar, né? E nós analisamos aonde nós estamos falhando diante do nosso Deus. E nessa noite, por o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra maravilhosa para mim, para você, crendo que o Senhor pode mudar a sua história, o Senhor pode mudar o seu quadro. Aonde você estiver, você pode estar compartilhando esse vídeo, você pode estar divulgando, né? Quem sabe um amigo, quem sabe um parente, quem sabe um colega seu, quem sabe, aleluia, uma pessoa querida, aleluia. Se o Senhor prometeu, se o Senhor, aleluia, projeto na sua vida, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é fiel. Quero agradecer a Deus. Tiago, meu amigo, Deus abençoe em nome de Jesus. Quem sabe às vezes a pessoa está ali, você tem um amigo, um colega, às vezes você conhece alguém que está no hospital. Quem sabe, aleluia, a pessoa ali que está desenganada da medicina. Quem sabe a pessoa está sem uma esperança. E nessa noite, o Senhor, aleluia, Ele tem uma palavra, aleluia, o Senhor tem uma palavra para o coração daqueles que confiam, daqueles que acreditam, aquele que deposita, aleluia, sua fé nele. É pela fé que o Senhor remove montanhas, é pela fé que o Senhor muda a história, muda o cenário. E sem perca de tempo, em nome de Jesus, eu quero orar por você, em nome do Senhor. Eu quero falar um pouco de Jesus, né? O que Jesus faz, o que Jesus pode fazer, mesmo que as adversidades, mesmo que as lutas venham, mas confiando e acreditando e caminhando e tendo esperança no Senhor Jesus. Amém? Louvado seja. Vê se você está largando o seu trabalho agora, vê se você está indo para o seu trabalho, você está chegando, a ver se você está dirigindo seu carro, a ver se você está, né, acompanhando, quem sabe ver se você está no centro de recuperação, ver se você está no hospital, ver se você está no presídio, não sei, ver se você está na rua, eu não sei, mas o importante é que eu sei que Jesus muda a história. Pois bem, orando ao Senhor. Amado Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, eis aqui, Senhor, teu servo, se colocando, Senhor, debaixo da tua potente mão,
Aleluia. Assim, Deus, como ministro do Senhor, eu apresento, Senhor, esta mulher, este homem, este pastor, Senhor, esta missionária, esse missionário, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, te pedindo perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. Vai trabalhando, Senhor, no nosso coração. Ó amigo fiel, Espírito Santo da verdade, trabalha no nosso intelecto, trabalha, Senhor, na nossa mente, trabalha, Senhor, aleluia, no nosso exterior. Meu Deus, só Ti, Senhor, que nós confiamos, Senhor, depositamos a nossa fidelidade e a nossa esperança em Ti, crendo na cura, crendo no milagre. Aleluia, mesmo que o homem não pode fazer, mas nós confiamos e acreditamos que o Senhor pode e vai fazer, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, nas nossas vidas, e receba a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus, muita gente entrando aí, a nossa irmã aí, o nosso irmão Éden, seja bem-vindo, Éden, Elso, isso, Deus abençoe, é muita gente que nos acompanha, né, em nome de Jesus. Pois bem, sem perca de tempo, você que é estudioso da palavra, você que é apaixonado da palavra de Deus, você pode tomar nota, você pode acompanhar aí também, em nome de Jesus. Pega a caneta também, quem entrou aí, Edson, aleluia, Edson, Eustáquio, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vai compartilhando o grupo, também os irmãos podem entrar no YouTube, lá você vai ver José Cunha, em nome de Jesus, tem as mensagens lá, tem palavra, né, de edificação. Sem perca de tempo, vamos estar meditando na palavra de Deus nessa noite. Você pode estar abrindo no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, está registrado assim na Bíblia Sagrada. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso, e sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver este osso? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse: profetiza sobre este osso, e dizem: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos nobres, agradeço a Deus, meu amigo particular aí, pastor Isaías, grande homem de Deus, louvado seja o Senhor. Querido povo de Deus, aqui basicamente, dentro das Escrituras Sagradas, eu vejo aqui, aleluia, diante das Escrituras Sagradas, como nos dias de hoje, muitas vezes a pessoa passa por certa situação, por certa prova, por certa luta, por certas perseguições, quem sabe, aleluia, passa por certo desânimo, por certa frustração, às vezes por certa calúnia. Às vezes tem certas pessoas que às vezes olham para você e acham que não vai dar em nada. Pois bem, aqui eu vejo, aleluia, a ordem, a palavra de Deus usando aquele profeta e este profeta Ezequiel. Isso quer dizer, muitas vezes, quando nós, como seres humanos, de repente estamos no vale, e de repente, queridos irmãos, às vezes você está passando por uma prova, e de repentemente você olha para o lado direito, você olha para o lado esquerdo, e de repentemente você não vê solução.
E aqui, basicamente, nesse vale, já está dizendo vale. E muitas vezes a gente passa por um certo tipo de vale, que aquele vale não é para destruir o homem e nem destruir a mulher. Não, não, não. Às vezes aquele vale é para estar, aleluia, que vocês, não sei, quem sabe, perdão, muitas vezes você está passando ali para ser aprovado pelo Senhor. E de repente a gente não entendemos. Tem certos vales que às vezes a gente acha que vamos até morrer. Tem certos vales, a gente acha que não vamos romper. Tem certos vales que a gente acha que não vai vencer. Tem certos vales que a gente acha que está tudo acabado. Tem certos vales que a gente acha que é muita humilhação. Tem certos vales que às vezes a gente acha que não era para eu ou você estar ali. Mas entenda uma coisa, todo vale ele tem um fim. Todo vale tem um propósito. E aqui, quando o Senhor fala para esse profeta Ezequiel, automaticamente, o Senhor colocou diante dele e mostrou diante dos seus olhos para ele, diante, digamos assim, na colocação humana, no pensamento humano, se era possibilidade, se tinha algum recurso. Tipo assim, imagine, queridos irmãos, você olhar um vale de ossos e diante dos olhos você, não, peraí, isso é impossível. Quem sabe você, quem sabe alguém, já passou por uma certa situação assim. Você olhava para o lado direito, não via solução. Você olhava para o lado esquerdo, também não via solução. Você olhava para o lado na sua retaguarda, também não via solução. Mas será que você refletiu, pensou calculosamente e consultou o Senhor? Então, quando o Senhor fala para o profeta Ezequiel, que ele diz assim, filho do homem, será que tem uma possibilidade na filosofia, na linguagem de hoje? Será que tem solução para esse vale de osso seco? Então, queridos irmãos, nós temos que entender uma coisa. Veja bem, tem certas coisas que acontecem na vida do homem, na vida da mulher, a gente tem que consultar a Deus. Não podemos tomar atitude precipitada e nem decisões precipitadas. Quando nós vemos aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O que eu entendo pela genealogia, biblicamente falando, o profeta, ele foi conduzido através do Espírito Santo. O Senhor chegou até ele, o Espírito Santo de Deus pegou ele e colocou ele num vale. É igual, por exemplo, quem já passou no vale? Às vezes a gente para analisar, pastor, eu estou passando por um vale. Que tipo de vale? A ver o seu filho, a ver a sua filha, a ver o seu esposo, a ver a sua esposa. Às vezes possa ser na área profissional, não sabemos. Mas o importante não deixa de ser vale. E o mais importante disso tudo, que o Senhor, Ele está contigo. Às vezes você é humilhada, minha irmã. Às vezes você é humilhado, meu irmão. Às vezes você está passando por um vale que você pensa até de desistir, até de não caminhar. Você fica triste, você fica aborrecido, você fica desanimado, você fica desmotivado, você fica sem entusiasmo, meu Deus. É muito triste. Mas o importante disso tudo, que Jesus está contigo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele jamais vai te abandonar, melhor dizer. Ele jamais vai te desamparar. Então entenda, quando o Senhor mostra para o profeta
e coloca ele num vale, então o Senhor quer que ele pense. E quem sabe nessa noite o Senhor quer que você reflita, analise. Querido, você já parou para analisar? Quem sabe Deus te fez uma promessa há uns 2, 3 anos atrás, eu não sei. E quem sabe Deus fez uma promessa em 2020 e 2021, não sei, 2022 também não sei. E de repente já passou esses anos e já estamos no ano 2025. E de repente a gente está dizendo, mas Deus prometeu e até agora não cumpriu. E eu estou ainda no vale. Mas esse vale vai passar. Essa tempestade vai passar. Esse vento vai passar no nome de Jesus, creia. Então, queridos irmãos, humanamente falando, a gente quando está no vale, está na prova, está sendo aprovado para que venha a ser aprovado, é uma prova muito grande, não tem explicação. E muitas vezes um parente seu, uma amiga sua está na bênção e você está na prova. E de repente você diz, nossa, eu nunca vou sair dessa prova. Não fale isso. Porque a Bíblia diz que há poder nas palavras. Você tem que profetizar para você mesmo e dizer, no nome de Jesus, essa luta vai passar. No nome de Jesus, essa prova vai cessar. No nome de Jesus, eu vou ter vitória. Xalamanás, somicorro, calamanás. Eu vou vencer. Então acredite, confie. E aqui quando o Senhor, veio sobre ele, o Espírito Santo levou ele até um vale de osso seco e me fez andar ao redor dele. E eis que era muito numeroso. É muito numeroso. É muito ossos. Aleluia. Queridos irmãos, quando eu estudando as Escrituras Sagradas e pude entender, intermédio do Espírito Santo me mostrando ali, automaticamente, nós podemos ver a preciosidade, nós podemos ver a importância, o homem de Deus, a mulher de Deus. Você que é pastora, você que é pastor, você que é missionário, você que é missionário do Senhor, eu não sou nada, você acha que você não é, mas você é sim algo. Porque a palavra de Deus fala que nós fomos escolhidos e separados no ventre da nossa mãe para pregoar as boas novas. Mas pastor, não sei falar, não sei fazer nada disso que o senhor acabou de falar, algumas delas, mas a Bíblia diz que você tem um talento. Aleluia. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do céu. E quando eu vejo aqui, queridos irmãos, quando ele no meio do vale e vendo um vale de osso seco, você já parou friamente, automaticamente, um vale de osso? Aparentemente, é impossível. É osso seco. É igual quando você está no deserto. No deserto você vai ver o que? Só areia, sol quente. E você de repente pode dizer assim, será possível no meio desse deserto, um sol quente, só ver areia, não tem nada? Será que é possível dar alguma coisa aqui? Nós como seres humanos possa ser impossível, mas para o Senhor Jesus há possível sim. Então ele olhou e disse, Senhor, eu só estou vendo aqui um vale de ossos. Senhor, eu só estou vendo osso seco. E quando eu vejo aqui, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. E o Senhor, nessa noite, faz essa pergunta para mim e para você. Filha, filho, será que há a possibilidade de você dar a volta na situação? Quem sabe quando você vê uma situação muito caótica, quem sabe você olha ali a enfermidade, quem sabe você vê os problemas, lidando com ele,
e você olha para o lado direito, para o lado esquerdo e diz, é impossível. Eu, na verdade, não tenho solução. Na verdade, eu estou aqui pela graça. Eu estou sem força de orar, estou sem força de caminhar, estou sem força de buscar, eu estou sem força para tudo. Na verdade, eu estou desanimado. Na verdade, eu estou desacreditado. Mas o Senhor Jesus diz assim, você levanta a tua cabeça. Continue prosseguindo. Continue acreditando. Continue tendo esperança. Continue olhando para mim. Continue louvando. Continue me exaltando. Continue me glorificando. Porque eu sou digno de toda honra e toda glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos irmãos, quando eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, o profeta, ele já se colocou, dizendo, Senhor, eu estou falando na linguagem de hoje, que eu e você possa entender mais simples possível, porque a palavra do Senhor fala que a palavra de Deus é muito simples. O homem que fica dificultando, diz, Senhor, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou presenciando, pelo que eu estou contemplando, que tu me trouxesse, está me mostrando, pelo que estou vendo, pelos meus olhos carnais, é impossível. Não tem jeito. Eu só estou vendo aqui, Senhor, ossos, vale de ossos. E quem já passou por vale, sabe que é difícil. Quem passou por um vale, por um vento, por humilhação, você sabe. Você nunca desejaria por seu inimigo quando você é humilhada demais. E o pior, que as pessoas que te humilham é as pessoas que se diz que é sua amiga e que é o seu amigo. Ué. Aí você pode dizer, mas pastor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aparentemente, você tem que entender pelos olhos da fé. Às vezes não ter nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você for juntar os caroços de feijão, se for colocar dentro do eixo, você vai ver que tem uma importância muito grande. Isso quer dizer, você passou por um vale. E quem sabe você está no vale. E nesse vale, às vezes você precisava de uma mão amiga. Quem sabe um parente seu, um filho, ou uma filha, ou esposo, ou um amigo, virou as costas. Aqui, menciona, segundo a Bíblia Sagrada, na área humana e na área espiritual. Por exemplo, na área humana é impossível. Mas quando se trata que o Espírito Santo de Deus conduziu ele ali, que o Espírito Santo de Deus mostrou ele ali, aleluia, ele contemplou ali, ele disse, eu sou sincero, Senhor, aqui não vai sair nada. E quando eu vejo dentro das Escrituras Sagradas, o Senhor disse assim, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabe. Ele foi sincero, ele foi honesto, ele falou de toda a sua alma, ele falou de todo o seu coração. Senhor, aqui não sai nada humano, mas quando o Senhor entra no campo de batalha, sai tudo. Quando o Senhor entra nesta causa, quando o Senhor entra nesse problema, quando o Senhor entra aí, automaticamente muda o cenário, muda o patamar. Quando o Senhor pega essa minha causa, que o Senhor pode curar, pode salvar, pode libertar, pode renovar minha saúde, pode renovar o fogo de vida, pode abençoar toda a minha casa, é só o Senhor. Então ele diz, Senhor, tu sabe. Porque humanamente falando, Senhor, não faço nada, Senhor. Eu não tenho poder para nada, Senhor. Senhor, eu sou dependente de Ti, Tu és independente de mim, Tu não depende de mim para nada. Senhor, eu sou exclusivamente dependente do fôlego de vida. Eu sou dependente, Senhor, aleluia, por deitar, levantar, Senhor, eu dependo de Ti para tudo.
e ele falou a palavra certa. Então, queridos irmãos, muitas vezes a gente não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes tem pessoas que de repente pode passar 1 ano, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos, mas não está entendendo o projeto e o propósito de Deus. Deus tem um propósito em cada sobrevivente de um naufrágio e cada sobrevivente na face dessa terra. Entenda o projeto de Deus, entenda, mas como eu vou entender? Eu já lutei, já trabalhei, Deus falou, Deus refalou e nada aconteceu. Calma-te, há tempo para tudo, há tempo para tudo. Descansa no Senhor. E quando eu vejo aqui, e então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz em osso seco, ouve a forte. Chacalamanás, somicô, xalamanás. É muito forte. Você parou para analisar, queridos irmãos? Olha que coisa linda. Ele sendo um homem de Deus, ele sendo um ser humano, ele olhando pelos seus olhos, ele disse, é impossível, eu estou aqui num vale. Eu acho que tem alguém que não entendeu o que é o significado e a profundeza de um vale. Não. Você sabe que é um vale. Um vale, eu vou fazer uma constituição para que possamos entender mais simples. Por exemplo, mais simples, pega uma coisa simples que nós entendemos. Imagine você pegar uma carreta de milho verde, cheia de milho, e automaticamente uma carreta de milho, tudo na palha, e aquele milho seja despejado, ou melhor dizer, imagine uma carreta cheia de feijão despejado no chão. Aí tem uma pergunta e resposta. Qual é a pessoa que sabe e tem o tempo de catar cada grão de feijão despejado no chão, uma carreta? Você pode até ajuntar, mas vai demorar. Mas você diz, nossa, é impossível ajuntar, contar uns grãos numa carreta de feijão derramado no chão. De milho, ajunta todo mundo calicato, mas e os grãos? Aí voltando para a palavra de Deus. Então o Senhor deu ordem para ele, para o profeta. Aleluia. O Senhor deu ordem para ele. E então me disse, filho do homem, profetiza sobre estes ossos e diz em osso seco, ouve a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Aqueles que automaticamente que está sem vida, o Senhor dá vida, o Senhor dá esperança, o Senhor restitui, o Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor liberta, o Senhor vai lá na profundeza do coração de bronze, de pedra e faz uma nova história. E então, queridos irmãos, baseado dentro das Escrituras Sagradas, eu vejo isso aqui, automaticamente o poder, a grandeza e a misericórdia de Deus. Porque, humanamente falando, automaticamente, ele diz, eu sou um homem de Deus, mas sou falho. Eu sou um profeta de Deus, mas sou falho. Mas não consigo, assim humanamente, eu não consigo. É osso demais, é um vale de osso, é muita gente que já morreu, sequíssimo. Mas quando Deus, olha que coisa linda. Então marca isso aí, pega isso aí. Quando Deus entra, aleluia. Quando Deus dá ordem, quando Deus manda, eita glória. Aleluia, quem está morto
ressuscita porque ele enviou seu Filho amado Jesus. E quando eu vejo que profetiza, e ele diz, assim houve ossos secos, a palavra do Senhor. Olha aqui, uma ordem. Agora imagine um vale de ossos secos. Imagine, queridos irmãos, é igual, por exemplo, você automaticamente está na sua casa, você ter seu filho, ter sua filha, você olhar para dentro das latas, tudo batendo, não tendo um feijão, não tendo uma farinha, não tendo nada dentro da sua casa. Você vê só água. E se tiver água? E você diz, mas Senhor, não tem nada para me comer. É impossível, é igual aconteceu com aquela viúva. Olha, só tem, falando para o profeta Eliseu, só tem um pouquinho de farinha. Só para mim e meu filho comer e depois morremos. Então, pelo menos ela tinha um pouquinho, mas tinha. Imagine automaticamente você não ter nada. Então aqui, queridos irmãos, o Vale de Ossos Secos está representando quando você, aleluia, está passando por um problema, passando por uma dificuldade. Quem sabe você está passando que às vezes seus irmãos de sangue paterno não te ajuda, sabendo da situação, às vezes até a sociedade, às vezes até os irmãos, às vezes até os amigos, às vezes vendo que você precisa, vira as costas, te humilha, fica te chocoteando, fica te caluniando, fica te desprezando, achando que você não vai chegar a nenhum e querendo ver a sua desgraça. Meu Deus, é muito triste. O vale de ossos secos é assim, irmão. Sem nada. É vale, é sequíssimo. Mas o Senhor diz, profetize. Profeta, profetize. Mas Senhor, profetize que eu estou mandando. Isso quer dizer, eu aprendo, queridos irmãos, nessa noite, que Jesus está falando ao nosso coração. Se Jesus mandou, se Deus mandou, fique tranquila. Os teus inimigos, Deus usa os seus inimigos para te abençoar. Os teus inimigos vão até te aplaudir de pé. E eu e você não vai nem entender por quê. Porque Deus mandou. Quando Deus manda, até o inimigo se curva e obedece ao Senhor. Então, queridos irmãos, essa luta, ela vai cessar, pode ter certeza, marque isso, essa data, pode ter certeza, vai cessar. Você está passando por uma prova, mas você vai ser aprovada, minha irmã, você vai ser aprovado, meu irmão, fique tranquilo, mas já tem anos, já tem 5 anos, 10, 15, possa ter o tanto que for necessário, mas o Senhor vai te honrar, vai. O Senhor vai te exaltar, vai. Porque o salmista, ele diz assim, fui moço, hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão nem a sua descendência. Isso quer dizer, você é filha do rei, você é filho do rei, você é propriedade exclusiva do Senhor e ponto final. O Senhor, aleluia, Ele te sonda. O Senhor, aleluia, Ele te conhece o teu coração. Mesmo que as pessoas fiquem te julgando, mas o Senhor conhece a tua intimidade lá no teu íntimo, na profundidade, aleluia, no teu coração. Aleluia, as pessoas não vão te entender, as pessoas não te compreendem, as pessoas acham, aleluia, é fácil. Não, só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe, aleluia, só Deus sabe, Ele está contemplando ali, só Deus sabe quando você geme, Senhor, só Deus sabe quando você chora, só Deus sabe quando as lágrimas descem no seu rosto, e o Senhor, aleluia, envia anjos poderosos, aleluia, para colher aquelas suas lágrimas. Mas vai cessar, o fim vai cessar essa luta. Às vezes você está com a causa na justiça. Meu Deus, já tem anos. E nada está dando certo. Meu Deus, está tudo dando errado. Meu Deus, o que está acontecendo? Fique tranquilo.
Porque quem está contigo é o leão da tribo de Judá. Esse é aquele que te conhece. E quando o Senhor falou para o profeta, profetiza, osso seco, ouve a palavra. Olha para você ver. Até o osso seco, até os ossos secos ouviu a voz de Deus. Agora, só para nós aqui, amados, para você profetizar, você tem que estar com muito crédito, tá? Você tem que ser muito mulher de Deus. Você tem que ser muito homem de Deus. Você tem que ter uma consagração afora do normal. E a Bíblia diz, esse profeta aqui, ele tinha intimidade com o Senhor. Por isso que o Espírito Santo de Deus pegou o profeta e conduziu e levou ele até o vale. E o Senhor mostrou para ele. E ele disse, Senhor, humanamente falando, é igual quando você está com um problema. Você chega e olha, humanamente falando mesmo, está sem solução. Mas o Senhor disse para o profeta, profetiza. E ele diz, osso seco, assim diz o Senhor Jeová. Então, até o osso seco, aquele vale, ouviu o intermédio do Senhor. E quando ele profetizava, assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito de vivereis. Então ele profetizava. E cada vez que ele profetizava, os ossos iam se ajuntando. Imagine cada osso, pedaço de ossos. Isso quer dizer, só para fortalecer sua fé, o Deus que você serve é Deus poderoso, é Deus grande, é Deus maravilhoso, é Deus que te ama. E o Espírito Santo de Deus está me falando aqui algo forte. Você é exclusividade do Senhor. Você é propriedade exclusiva do grande El Shaddai. O seu digital é exclusivo. O seu DNA é única. Ninguém não tem sua digital e nem seu DNA. Isso quer dizer você pode se sentir orgulhoso, você pode se sentir orgulhoso porque você tem mais de 1000 motivos para dizer o Senhor é maravilhoso. E o nosso inimigo não presta. Então, queridos irmãos, entenda. Você é tão importantíssimo para o Senhor. Você é tão, aleluia, uma pessoa tão valiosa para o Senhor, que o Senhor, ele, se for possível, ele sai do seu trono de glória para te dar a tua vitória. Então o Senhor não dorme. Ele está contemplando cada detalhe. Ele está contemplando, aleluia, cada suspiro que você está suspirando, respirando. Aleluia. O Senhor vai cessar. Mas o Senhor disse, aleluia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor dos Exércitos. E quando ele profetizava, e poreis nervos sobre vós, e farei excrescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito de vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Olha que coisa linda. Um vale de osso seco, aleluia, um vale de osso seco, o Senhor deu vida. O Senhor, tudo isso através do profeta, o Senhor usando o profeta, ali saiu o quê? Estendeu carne, nervo, pele, e foi se ajuntando ali. E a Bíblia diz que o Senhor fez um grande e um excelentíssimo exército. O que é que o Senhor está querendo dizer nessa noite para nós?
que nós temos que entender, queridos nobres irmãos, povo eleito, salvo em Cristo Jesus, é que nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que atentar para o Senhor. Não olhando para o homem é falho, o homem é pecador, o homem só quer ver a desgraça do outro. O homem automaticamente, quando Deus continua te abençoando, quando Deus vai te abençoar automaticamente, as pessoas ficam curiosas. As pessoas ficam saber, quer te entrevistar, por quê, como aconteceu, como surgiu. Mas não sabe o que você passou lá atrás. Às vezes a pessoa não conhece a tua história, o teu passado. Aleluia. Só Deus conhece o que você passou para que hoje você está nesse patamar, nessa posição. Às vezes você passou fome, às vezes você passou sede, às vezes você passou humilhação, às vezes você passou frustração, você passou decepções. Às vezes você foi injustamente caluniado, humilhado e desprezado. As pessoas não querem saber da sua história. Mas você tem história. Você para estar onde está hoje, só Deus sabe o que ocorreu. E mesmo que você esteja passando hoje, mas o Senhor dos Exércitos, Ele te acompanha. Aleluia. Quem sabe você chorou a noite toda. Quem sabe você, aleluia, no seu quarto, no teu aposento, você abria a tua boca, dizia: Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, tu conheces, Senhor. Eu não suporto mais. Eu não sei o que é que eu possa fazer, Senhor. Mas nessa noite o Senhor diz: filha, descansa no Senhor, filho, só confia. E quando nós vemos aqui o profeta profetizando, e da maneira que, segundo as Escrituras relatam automaticamente, cada vez que ele profetizava, gradativamente ia se cumprindo a profecia de acordo quando ele profetizava. Isso quer dizer, de acordo que você se aproxima e da maneira que você vai se aproximando diante do Senhor, automaticamente o Senhor vai te enviando vitória. Escute, querido, não precisa o homem correr atrás das bênçãos. Não. Segundo a genealogia, segundo a Bíblia fala automaticamente que as bênçãos nos acompanham. Não precisa o homem correr atrás dela. Você já é abençoada, você já é abençoado. Aleluia. Irmãos, entenda. O Senhor, aleluia, Ele é o Senhor dos senhores. Então não adianta eu correr atrás de... Não. Eu tenho o dono do ouro e da prata no meu coração, que é o nosso grande El Shaddai. E quando eu vejo aqui, ele diz, aleluia, então profetizei, como se me deu ordem, aleluia, e houve um ruído. E enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, aleluia, e os ossos se ajuntaram, e cada osso ao seu ossos, aleluia. Então o Senhor, queridos irmãos, Ele não dorme. Às vezes a pessoa: pastor, eu sei disso, pastor, mas por que você está assim? Se eu e você sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir, o nosso Deus, aleluia, Ele sabe da minha necessidade, eu tenho que automaticamente me lançar diante dEle. Automaticamente eu tenho que ficar na dispensação dEle. Aleluia. A palavra do Senhor fala, meus queridos irmãos, no Salmo 125, verso 1, ele expressa assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Voltando um pouco atrás, no Salmo 122, verso 1, ele diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós entendemos, queridos irmãos, tudo que eu
nós depositamos diante do altar do Senhor Jesus, que é a nossa fé, é a nossa esperança, pode ter certeza. E quando nós entramos no nosso quarto, abrimos nosso coração, rasgamos diante dele, o Senhor ele fica atentamente com seus ouvidos inclinados e ouvindo a sua necessidade, sua súplica. Então, queridos irmãos, isso é muito maravilhoso. Então, quando eu vejo o Senhor, aleluia, me dando graça, me dando renovo, me dando força, me dando, aleluia, me dando vigor para continuar lutando, para continuar vencendo, isso é muito bom. E muitas pessoas estão numa cama, entre a vida e a morte, pessoas estão inabilitadas, pessoas que estão ali, aleluia, tubado entre enfermo, aleluia. E quando eu vejo dentro da Bíblia Sagrada o impossível se tornando possível, então entenda, queridos irmãos, o impossível se torna possível, só basta crer e usar a fé. E você usando a fé em Cristo Jesus, você pode ter certeza, o Senhor automaticamente, ele é fiel para cumprir aquele que o busca de todo o coração sincero. E quando eu vejo aqui ele dizendo, e ele me disse, profetiza ao Espírito, e profetizei, ó Filho do homem, e dizeis ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, o Espírito, aleluia, soprará sobre esses mortos, para que viva. Olha que coisa linda. Aí entra a questão. Começamos agora de falar. A ministração aqui foi só para esquentar as turbinas. Agora nós vamos entender o mistério. Qual o significado do vale de ossos? O Espírito Santo já falou com alguém aí. Pela fé já estou crendo. Um vale de ossos seco era vale de pessoas mortas. Agora fica uma pergunta e uma questão e uma resposta. Quem tem poder, autoridade para, no vale de ossos secos, que são pessoas mortas, quem pode dar essa ordem e essa autorização? Só Ele. E mais ninguém. Só Ele que pode dar essa ordem. Por isso que Ele falou e levou o profeta ao vale de ossos. Portanto, nós vemos aqui no capítulo 37, no versículo 9, olha como diz o profeta. E ele me disse, profetiza ao Espírito, e profetizei, ó Filho do homem, diz ao Espírito assim, diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e soprará sobre estes mortos, para que viva. Aleluia! Isso é muito bom, queridos irmãos. Olha que coisa linda. Então, o que Jesus está querendo dizer, o nosso Deus aqui, a pessoa possa estar morta, a pessoa possa estar com pior enferma, um câncer, uma depressão, um AIDS, quem sabe qualquer enfermidade que assola aquela pessoa. Mas mediante a fé em Cristo Jesus, o Senhor muda o patamar, o Senhor muda a história. Portanto, biblicamente falando, nós estamos falando aqui, é bom ressaltar, e é bom que nós entenda, aleluia, nós estamos aqui no Velho Testamento. Esse Velho Testamento, nós estamos falando aqui do profeta Ezequiel, aleluia, isso está se referindo lá na frente do Novo Testamento, a vinda do Filho de Deus chamado Jesus, o nosso mestre. Então, automaticamente, nós vemos aqui, olha que o Senhor estava usando o profeta para profetizar no vale de osso seco. Mas nós, indo mais adiante, na frente, nós vemos que isso aí já estava preparando o Filho de Deus. Já estou sentindo a Shekinah divina, que é o Filho de Deus chamado Jesus, o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário.
Porque quando o Filho de Deus veio, que foi Jesus de Nazaré, quando ele veio a essa terra para pregoar as boas novas do seu Pai, nós sabemos, ele foi humilhado, foi chicoteado, foi desprezado. Aleluia, ele curou, ele salvou, ele libertou. Quem o lembra? Aleluia, do seu amigo chamado Lázaro. Quem o lembra? A filha de Jairo. Então, você vê, queridos irmãos, a Bíblia, ela fala do princípio até o fim dela. Então, isso é biblicamente falando. Aí, certa feita, alguém pergunta, pastor, mas por que o senhor não está curando nos dias de hoje, não está salvando, libertando? Você sabe por quê? A dureza do coração do homem. O homem, ele está sendo, nos dias de hoje, no século 21, ele está sendo incrédulo. A incredulidade no coração do homem está grande. O homem está impedindo o agir do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui, aleluia, quando o Espírito Santo de Deus pegou aquele profeta e levou ao vale, e ele presenciou no vale, aquele exército de osso seco representava pessoas mortas. Era impossível, a pessoa está morta, quem está morto é sepultado, quem está morto não tem vida, nada. Mas o dono da vida está aqui. Se alegre, o dono da vida está aqui, está falando com você, é Jesus. O dono da esperança está aqui. Aleluia, só Ele. Mas peraí, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. O dono da vida está aqui nessa noite, está aí na sua casa. O dono da esperança está aí na sua casa. Porque quando nós trabalhamos durante o dia todo, cansaço, mente, e quando você chega no seu lar, automaticamente à noite você toma um banho, vai jantar, e depois quando você vai dormir, quem renova, quem refrigera a tua alma, quem refrigera e renova a tua carne, a tua esperança? Ele. Só Deus que faz isso. Olha para cá, quando eu e você está deitado, marque isso na tábua do seu coração. Quando você está dormindo, o Espírito Santo te visita. Xalamanás, Samicô, Xalamanás. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando você está dormindo, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele renova as suas forças, renova a sua mente, Ele renova o seu vigor, Ele renova toda a tua casa, toda a tua família. Ele é o guardião, aleluia. Ele envia anjos poderosos para guardar a sua casa. E quem tem Jesus, você tem um grande tesouro. Aleluia. Quem tem Jesus é privilegiado. Quem tem Jesus tem tudo. Não quer dizer, queridos irmãos, que eu e você não possa ter Jesus, possamos. O problema, nós temos que entender como nós chegamos a Ele. Como nós temos intimidade com Ele. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Nós temos que orar porque Jesus está voltando. Querido, o cumprimento das Escrituras Sagradas estão se cumprindo. E quando nós vemos aqui, aleluia, e profetizei como Ele me deu ordem. E então o Espírito entrou nele, e viveram em se pusesse, em outra tradução, né? Se fosse levantado e se colocou de pé, um exército grande, extremo. Aleluia! Olha que coisa grande. Escuta aqui, amados, queridos. Imagine aquele exército de osso. Aquele exército de osso, aquele vale de osso, era simplesmente um vale de pessoas que morreu. Mas agora, o Senhor no seu coração
ele disse em teu coração: eu vou agora levantar um exército. Só que um exército diferenciado, um exército mais qualificado, um exército extremamente, autenticamente apto, revestido e pessoas íntegras. Isso quer dizer que não quer dizer que naquela época a pessoa não tinha. Isso aí se chama o quê? Uma nova oportunidade. Por quê? Porque muitas vezes, queridos irmãos, a gente, por ser pobre, miserável, pecador, como a Bíblia diz, somos pecadores, então tem certas coisas que a nossa atitude, as nossas ações desagradam os olhos do Senhor. Mas, uma vez o homem abrindo o coração e deixando o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada, o Senhor muda o homem por completo. O Senhor muda o perfil dele por completo. O Senhor muda o cenário dele por completo. Aleluia. O Senhor agora muda e ele é uma nova história. Aleluia. Então tem certos passados que vai trazer maldição, vai trazer atraso de vida. Então isso quer dizer, se tinha um vale de ossos secos, esse vale de ossos secos, o Senhor não quer saber dele mais. Agora o Senhor, através desse vale, o Senhor vai levantar um exército. Entenda, você foi escolhida para se alistar e se alistou no exército do Senhor e Salvador Jesus. Então, compreenda uma coisa, queridos irmãos. Possa ser luta que for, problema que for, dificuldade que for, vento contrário que for, a palmeira possa estar balançando, mas nunca ceda para o inimigo. Ponha no teu coração, ponha na tua mente uma coisa: o meu Deus é grande, o meu Deus é maravilhoso, o meu Deus, ele ganha todas as batalhas. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Então creia e acredite nessa filosofia. Aleluia. Porque o Senhor disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu jamais será atingido. Então, quando o Senhor diz que você é uma preciosidade, você é muito importante para o reino dele, quem falou foi ele. E o Senhor, aleluia, ele está sempre pronto, sempre apto para nos abençoar. O Senhor está sempre pronto para dar a salvação para o homem. Aí uma pergunta fica: será que o homem quer a salvação? Porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, ele veio para todos, mas nem todos querem a salvação. Porque nós estamos vivendo os dias, queridos irmãos, há tempo de buscar e fora de tempo. As Escrituras falam uma coisa: buscai o Senhor, entenda, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto está perto. Porque vai chegar momento, vai chegar dia e situação que muitos vai querer buscar, não vai encontrar. Muitos e milhares vão querer invocar o nome do Senhor, não vai encontrar. Isso é a Bíblia que nos mostra, isso é a Bíblia que nos alega isso. Então entenda, no século 21 que nós estamos vivendo hoje, é tempo de se lançar, é tempo de buscar a presença do Senhor. E desde já, eu quero agradecer a minha participação, a minha oportunidade diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu projeto, pelo seu sonho. Não desanime, levanta a sua cabeça. Eu vou estar apresentando cada um de vocês que me segue no monte, em nome de Jesus. Você pode estar acompanhando também no YouTube. Me ajuda lá, no nome de Jesus, tem várias mensagens, né? Ajuda o pastor Cunha, você vai ver lá, Gessé Cunha, entra lá, no nome de Jesus, escreve, compartilha, no nome do Senhor, amém? E Deus continue te honrando e te guardando, em nome de Jesus. Vou estar orando pela sua vida. Amado Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, eu apresento, Pai, cada
pessoas que ouviu o Senhor falar ao teu coração. Apresenta a casa, apresenta o seu lar, apresenta toda a sua família, apresenta a sua empresa, seu projeto, apresenta, o Pai, toda a sua descendência, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós cremos, Senhor, no sobrenatural, no impossível. Assim, Senhor, como o Senhor usou aquele profeta Ezequiel profetizando no vale de ossos secos. E ali o Senhor deu vida, ali o Senhor levantou um grande exército para te glorificar, para te exaltar na beleza e na tua santidade. Assim, Senhor, receba a nossa oração nessa noite como holocausto vivo, suave, agradável, para a honra e glória do teu nome. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado em nome de Jesus.